Aqui no estúdio eu recebo, inclusive, o deputado federal Rodrigo Dazaelli, que é do Partido Liberal. Deputado, obrigado por ter aceitado o nosso convite em conversar com a Jovem Pan. O senhor também é integrante da oposição, é integrante da Comissão de Ética. Eu falo sobre a Comissão de Ética porque tem um assunto também da ala governista repercutindo. A gente já tem essa imagem aqui para a gente ver, então, o que disse os parlamentares. Aliás, aqui é o que diz o recesso. A gente consegue encher, então, com essa imagem, diz que a sessão legislativa não será interrompida em julho, ou seja, não haverá recesso no meio do ano se não for analisado a lei de diretrizes orçamentárias. Então, o que alega a oposição neste momento é que não existe recesso, não tem como ficar sem realizar estas comissões. E aí, de um outro lado, tem uma repercussão do deputado Rogério Correia, que é do governo. Aqui ele tira uma foto de todos os parlamentares que estavam na comissão hoje e ainda coloca o Instagram ou o Twitter, na verdade, do deputado Hugo Mota, orientando que seja enviado para a Comissão de Ética os valentões que estão lá iniciando uma comissão sem autorização da mesa diretora. E aqui ao lado tem o nome de cada deputado que esteve lá hoje um pouco mais cedo. Aí vem uma outra foto, também de Rogério Correia, que é aliado do governo. Esta mesa aqui era aguardado Jair Bolsonaro. Tinha ali o nome de Jair Bolsonaro, que era aguardado nesta comissão, que seria uma homenagem de louvor e regozijo a Jair Bolsonaro. E aqui Rogério Correia escreve que os golpistas afinaram para o decreto do presidente Hugo Mota e não iniciaram esta comissão de segurança. A gente vai repercutir então agora ao vivo com o deputado Rodrigo Dazaelli. Isso tudo que a gente viu, o senhor estava lá. O que de fato aconteceu? Deputado, seja bem-vindo. Obrigado, Bruno. Realmente o que aconteceu é o que nós vemos aí. Nós tivemos, na sexta-feira passada, uma convocação pelo presidente da Comissão de Segurança Pública. Também foi convocado uma reunião do presidente da Comissão de Segurança Pública e Relações Exteriores, né? E foi avisado o presidente da casa, Hugo Mota. E a resposta que nos deram é que a casa estaria em reformas, né, que não poderia abrigar, então, assim, essa sessão. Mas foi concedido um espaço, até que o espaço foi aberto. Mas eu achava que o Hugo Mota pensou que nós não teríamos quórum para abrir a sessão. E foi conseguido o quórum, né? E na postagem do Rogério que a gente vê aí, é um contrassenso, né? Primeiro, diz que nós estamos infringindo a regra do presidente da casa. E depois que nós afinamos para a regra do presidente da casa. É uma fala meio de quem não tem o que dizer. A gente sabe que nós tivemos nosso direito de ter a comissão funcionando hoje, porque realmente a casa não está em recesso, não foi votada a LDO, e também o Hugo não está no Brasil. O Hugo essa medida teria que ser tomada pelo segundo vice-presidente da casa que está, porque também o primeiro vice-presidente também não está. Então nós tivemos aí uma medida no nosso modo de ver, sem um fundamento regimental para acontecer, mas o PL resolveu atender esse ato da mesa, não só a respeito ao Hugo Mota, a respeito ao tudo, e para colocar para a população o seguinte também: nós não estamos sendo radicais, nós queremos um diálogo, mas nós temos pautas que também precisam ser colocadas na mesa. E a presidência da Câmara tem que colocar essas pautas para que sejam discutidas no plenário. Rodrigo, Márcia Dantas aqui de São Paulo, vocês planejam alguma reação para tentar reverter esse pedido de Hugo Mota, essa decisão de Hugo Mota? Vão ter reuniões fora de lá, pelo PL? O que vocês planejam fazer a partir de agora? Qual articulação deve ser feita? Bom, nós fizemos já 3 reuniões durante ontem e hoje. Nós entramos com 3 frentes de trabalho. Primeiro, como tiraram Bolsonaro das redes sociais, tiraram a voz do Bolsonaro, nós, do partido, vamos cumprir esse papel, né? Nós temos lá um grupo formado para que a gente faça de forma organizada, né, todas as opositoras, todas as imagens, todas as mensagens que a gente possa atribuir ao presidente. Também uma comissão parlamentar de assuntos legislativos para que a gente possa colocar realmente de forma organizada as pautas dentro de todos os deputados da oposição, que não são só deputados do PL. Também tem deputado novo, do PP, do União, que estão conosco nessa decisão. E também uma frente que vai cuidar das mobilidades, das mobilizações, né? Que nós vamos fazer daqui até o dia 3 de
de outubro, que será uma grande movimentação no próximo, não nesse domingo, no próximo, e também o que nós faremos no país para chamar a atenção do que está acontecendo, o que de fato está acontecendo. É que uma parte da mídia esconde, e a gente tem que colocar isso às claras para o povo brasileiro. Agora, aqui entre nós, os senhores ajudaram a eleger o Hugo Mota, que está lá no comando da Câmara dos Deputados. Há um sentimento de ingratidão? Há um sentimento de escolha errada do apoio a Hugo Mota, deputado? Olha, o sentimento é muito pessoal, né? Cada um tem o seu próprio sentimento, e eu acho que, no meu caso, a promessa que foi nos colocada é que o Hugo Mota não seguraria nenhuma pauta. Se a maioria dos deputados quisessem pautar como foi a questão da anistia, como foi a questão do IOF, ele ia colocar na pauta e não está acontecendo isso. Nós estamos muito preocupados com uma ação, não sei o que está levando o Hugo Mota a não atender a maioria dos deputados. Agora, deputado, em relação à situação de Jair Bolsonaro, o senhor acredita que ela pode ser revertida? As medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes podem ainda ser revertidas? E o que você acredita, qual a sua análise da decisão do STF? A minha análise pessoal é que o processo está todo viciado. É um processo em que a gente não tem o devido direito à defesa, a gente não tem os conhecimentos dos fatos, a própria defesa do presidente Bolsonaro não consegue ter acesso a tudo que está acontecendo no processo, né? E de forma muito célere, o ministro Alexandre vem colocando essas medidas, né? Acelerando os processos. Então a gente vê que, de fato, a nossa Constituição não está sendo seguida nesse processo. Isso deixa a gente pensar qualquer coisa, né? Se quem pode tudo, pode pouco também. Às vezes ele pode sim ter uma medida mais drástica e querer prender o Bolsonaro por pouca coisa, como também pode voltar atrás, que eu acho que é muito difícil. Mas nós vamos estar trabalhando aqui, trabalhando para o pior, mas sempre torcendo para o melhor. O dia ainda vai render e muita gente continua de olho. Deputado Rodrigo Dazelli, a quem eu agradeço gentilmente por conversar aqui em tempo real com a Jovem Pan. Deputado. Eu que agradeço a oportunidade, Bruno. Estou sempre à disposição. A gente conversa outra oportunidade, sim. Agora, só para finalizar e voltar a São Paulo, o seguinte aqui, Márcia. O que eu ouvi nas últimas horas é que a oposição, um lado mais radical, está fazendo uma defesa para que as sanções que foram aplicadas a alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, como a suspensão do visto, também seja aplicada a Hugo Mota imediatamente. Isso tem sido uma defesa de alguns nomes da oposição de forma mais radical na manhã de hoje, após esta negativa de Hugo Mota em não realizar as reuniões na Câmara dos Deputados. Márcia. Obrigada, Bruno. A gente volta já já com você, mas agora eu vou chamar para a nossa conversa as nossas comentaristas convidadas, a Priscila Silveira e a Luana Tavares, que chegam aqui já. Obrigada pela participação das duas. Priscila, começando com você, você acredita que a oposição agora, a partir desse pedido de Hugo Mota, né, dessa proibição, na verdade uma decisão de Hugo Mota, ela vai ceder ou ela vem com mais força ainda? A gente viu ali o aliado do PL, o deputado, dizendo que eles podem convocar mobilizações nas ruas em relação a isso. O que você acha que vem a partir de agora, Priscila? Boa tarde. Boa tarde, Márcia, Bruno, a todos que nos escutam, estão conosco nessa tarde. Márcia, a gente observa 2 pontos ali que são relevantes de nós tratarmos. O primeiro deles, aqui colocado pelo deputado, foi a questão de incompetência a respeito desse decreto colocado pelo Hugo Mota, já que ele não estaria no exercício ali da presidência, o que é contestado pela oposição. E um outro ponto que chama atenção também pela oposição é de que no recesso branco, assim colocado, eles não teriam a obrigatoriedade de bater ali o cartão, né, digamos assim, e que em razão disso eles não estariam proibidos de se manifestarem, já que essa proibição seria para sessões ali colocadas comuns, digamos assim. Então, nesse caso, a oposição fez ali ontem aquela junção, mas a gente observa que, primeiramente, eles vão trazer assim uma resistência, né? Eles afastam essa resistência, mas a gente pode esperar ali a cena dos próximos capítulos, que eu não acho que para ou vai parar por ali, Márcia. Agora, Luana, você viu que a postura de Jair Bolsonaro mudou ontem, né? Ele saiu da casa da reunião ali, já mostrando a tornozeleira eletrônica, se dizendo ali uma pessoa humilhada, né? Falando que realmente é uma questão contra ele, pessoal e política. Você acredita que vai ser essa narrativa que vai continuar a partir de agora?
Boa tarde, Márcia. Obrigada a todos que estão nos acompanhando. Bruno, Priscila aqui comigo. Bom, sem dúvida, essa vai ser a narrativa, essa vai ser a tônica, né, do debate desde o momento em que esse processo e a tornozeleira foi decretada, né, instalada ali no ex-presidente Jair Bolsonaro, porque a tentativa, né, analisando politicamente todo o cenário, a tentativa é isolá-lo ao máximo da discussão do tarifaço, da discussão que originou toda essa situação, né, em relação à pressão feita pelos Estados Unidos no Brasil, uma pressão política que envolve uma questão econômica muito grave para a sociedade, que é a implementação dessa tarifa, dessa super tarifa no Brasil. Então, ele tenta se isolar, só que, ao mesmo tempo, politicamente, ele está buscando aí, junto aos seus aliados, especialmente a oposição dentro do Congresso e no PL, uma busca para fazer com que a sua voz seja ouvida, assim como o próprio deputado trouxe aqui. Então, essa é a tônica que vai permanecer. A posição de Hugo Motta, ela seguiu, tentou ser resguardada pelo o que já havia sido decretado, que é esse recesso branco, o que é fora do regimento, mas ao mesmo tempo foi aceito por toda a casa. Então ele tenta tirar um pouco esse peso político, porque você tá chamando uma comissão, mas uma comissão com a participação de um ex-presidente que está com tornozeleira eletrônica. Então, você está politizando aquela sessão, né? Buscando fazer essas moções de apoio. Acho que ele tentou tirar esse tom político, mas só vai acabar ganhando um tempo para que essa discussão retome, seja daqui a alguns dias, seja na volta do recesso. Márcia. A gente acredita que talvez ele queira esfriar os ânimos agora para depois voltar a essa mesma situação. Mas será que vai esfriar mesmo? É o que a gente vai ver. Obrigada, Luana, Priscila. Já a gente volta com vocês.